Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num conceito que, de uma forma ou de outra, toca a todos nós. A resistência. Sabe, aquela força poderosa, quase sempre inconsciente, que nos impede de mudar, mesmo quando mudar é tudo o que mais queremos. Pois é um daqueles mistérios da vida. Traçamos um objetivo, sentimos aquela motivação inicial, mas depois parece que há algo invisível a puxar-nos para trás. Hoje vamos tentar resolver este quebra-cabeças, vamos explorar essa força a que a psicanálise chama de resistência. Então, vamos começar por aqui. A resistência atua como uma espécie de barreira invisível com que todos nós nos deparamos. E é muito importante perceber isto. Não se trata de uma falha de caráter ou de falta de força de vontade. Não. É um mecanismo de defesa que está profundamente enraizado na nossa mente. E aqui está a chave de tudo, basicamente. A resistência é a maneira que o nosso ego encontra para nos proteger do sofrimento. Sempre que nos aproximamos de algo doloroso, de algo que está reprimido no nosso inconsciente, a mente, dispara os alarmes para nos manter seguros, mesmo que isso, claro, nos impeça de crescer. Esta imagem é perfeita para ilustrar a sua função. Pensem num guarda a proteger um castelo. O guarda em si não é mau, o trabalho dele é só impedir que algo que possa ser perigoso entre ou saia. Ora, a resistência faz exatamente a mesma coisa com as nossas memórias e sentimentos mais difíceis. Agora, o que é realmente fascinante neste tudo é que a resistência não aparece só de uma forma. Ela é como uma atriz, usa diferentes disfarces. Vamos espreitar as suas 4 faces principais para aprendermos a reconhecê-las. A primeira é, se calhar, a mais clássica de todas. A resistência da repressão acontece quando um pensamento ou uma memória que estava reprimida tenta vir à superfície. E o ego o que é que faz? Trabalha ativamente para a empurrar de volta para o inconsciente. É um bloqueio ativo, em tempo real. Para isto ficar bem claro, imaginem a seguinte cena. Uma pessoa está a falar sobre um evento traumático, um assalto, por exemplo, e de repente não consegue lembrar-se do nome do familiar que estava com ela. Isto não é um esquecimento normal. É a mente a proteger a pessoa da dor que está associada àquela memória. O nome está tão ligado ao trauma que é simplesmente bloqueado. Agora vamos a uma forma de resistência um bocadinho mais subtil. A resistência da transferência. Isto acontece quando se projecam sentimentos sobre figuras importantes do passado, como os pais, por exemplo, na figura do analista. É uma forma de desviar o foco do trabalho interior, colocando a atenção toda na relação terapêutica. Olhem, esta frase, dita por um paciente, é incrivelmente reveladora. As férias do analista foram o gatilho para um medo de abandono muito antigo, que vinha lá de trás, da relação com os pais. Ao fazer esta pergunta, o paciente está a resistir a olhar para a ferida original, transferindo todo o drama para o presente, para o analista. A terceira forma está ligada àquele nosso juiz interno, que é poderosíssimo, o superego. Aqui, a resistência nasce da culpa, do medo de confrontar desejos que a nossa mente acha que são inaceitáveis, imorais, errados. É uma resistência que se alimenta da vergonha. Esta é uma pergunta que vai mesmo ao cerne da questão, porque um desejo, por si só, não é bom nem mau. Ele simplesmente existe. Mas o superego julga-o, e a resistência surge para nos proteger daquela culpa esmagadora de termos de admitir esses desejos até a nós próprios. E por fim, temos uma resistência que é quase um paradoxo. Acontece quando, inconscientemente, uma pessoa se agarra a um sintoma porque, de alguma maneira, esse sintoma lhe traz um benefício. O sintoma tem um chamado ganho secundário. Este exemplo é claríssimo. Conscientemente, claro que a pessoa quer ficar bem, mas a um nível inconsciente, a doença está a servir um propósito. Garante cuidado, atenção, se calhar até evita certas responsabilidades. Melhorar significaria perder esse ganho, e por isso a resistência entra em ação para manter o status quo. Ok, vamos só juntar as peças para isto ficar bem arrumado. Temos então a repressão, que bloqueia memórias, a transferência, que projeta sentimentos do passado, o superego, que nos julga pelos nossos desejos, e o ganho secundário, que se agarra aos benefícios de um sintoma. São 4 máscaras diferentes para a mesma força protetora. Muito bem, já vimos o quê. Agora, vamos passar ao como. Como é que esta força invisível se mostra no dia-a-dia, especialmente num contexto de terapia? Bem, há sinais muito, muito claros. E comportamentos são estes? Aquela mudança súbita de assunto, os esquecimentos muito convenientes das sessões, a desconfiança em relação à pessoa que está ali para ajudar, nada disto é por acaso. São tudo manifestações da resistência a fazer o seu trabalho, de proteger o inconsciente.
Esta imagem é o exemplo perfeito do que é uma manobra de diversão. Imagine-se a conversa sobre a relação com a mãe a ficar demasiado desconfortável. De repente, a mente salta para algo completamente neutro, seguro, uma receita de risoto. É uma fuga brilhante, orquestrada pelo inconsciente. Então, como é que se lida com isto? O objetivo não é lutar contra a resistência, mas sim trazê-la para a luz. Ao fazer esta pergunta, o analista não está a acusar, está a convidar o paciente a olhar para o padrão. A própria resistência passa a ser o tema da conversa. E isto leva-nos àquela que é, talvez, a mudança de perspectiva mais importante de todas. E se a resistência não for um inimigo que temos de derrotar, mas antes um guia que devemos seguir? Este é o ponto fundamental. Sentir resistência não significa que se está a falhar no processo de mudança. Muito pelo contrário, significa que se está perto de algo importante. É como um sinal luminoso a piscar no mapa da nossa psique. Pensem nisto. Onde há resistência, há algo que precisa de ser visto. Ela funciona como uma bússola, a apontar exatamente para as áreas que contêm a maior oportunidade de crescimento, de cura. As coisas a que mais resistimos são, muitas vezes, as que mais precisamos de enfrentar. E terminamos com esta reflexão. Pense nos temas que se evita, nas conversas que se adia, nos sentimentos que se ignora. O que é que causa desconforto? Porque, muito possivelmente, é aí mesmo que se encontra um conteúdo inconsciente valioso, à espera de ser compreendido para que a verdadeira mudança possa finalmente acontecer.